Todos e todas bem-vindos novamente. Vamos começar o último período do nosso evento, né? Agora à tarde, então, vim trazer para vocês um pouquinho do trabalho que a gente tem realizado no CAU São Paulo e também já puxar a discussão para os GTs que nós vamos ter à tarde, né? Caso tenha alguém que, por acaso, não tenha se inscrito em algum GT ainda, só ir ali na mesinha da recepção, se inscrever, tá bom? Lembrando que os GTs vão ser no prédio... É 25, né, Débora? No prédio 25, tá? Não... Nas salas 301 a 305. Exceto o GT 6, que vai ser aqui no subsolo, na sala de videoconferência, tá bom? Bom, me apresentar de novo, meu nome é Fernanda, sou conselheira do CAU São Paulo e coordenadora da comissão de ATIS. Então, eu trouxe aqui uma apresentação. Vou passar para cá. Deixa eu ver como é. Bom, antes de falar um pouquinho sobre as ações que a gente tem desempenhado, eu gosto de começar um pouquinho relembrando assim, quais são os valores do CAU São Paulo, os objetivos estratégicos, né? Porque se fala muito que a função do CAU é fiscalizar, né? Aí eu sempre gosto de pegar um pedacinho do artigo da lei, porque o artigo da lei fala assim, a lei que criou o CAU. A função do CAU é fiscalizar, orientar e disciplinar e pugnar pelo exercício profissional, não sei o quê. Enfim, eu acho essa palavra pugnar meio feia, mas... Mas, assim, para mim tem um significado do quê? Que o CAU, além de ter toda essa função de fiscalizar, orientar e disciplinar o exercício profissional dos arquitetos urbanistas, também tem a função de lutar para que sempre a gente tenha um aperfeiçoamento do exercício profissional e da profissão, né? E, acima de tudo, o CAU é um órgão público, é uma autarquia federal que tem como o principal objetivo oferecer um serviço para a sociedade, né? Os arquitetos são fiscalizados para que a gente tenha um bom trabalho oferecido para a sociedade, né? Não necessariamente para nós mesmos, né? E, além do mais, se a gente for focar na coisa que o CAU só tem que fiscalizar, aí eu sempre brinco assim, então para que a gente saiu do CREA, né? O CREA fazia isso muito bem. A gente saiu do CREA para estar aqui também defendendo os nossos valores, né? Tendo esse espaço para falar mais sobre arquitetura e urbanismo para nós e para a sociedade e estar aperfeiçoando isso cada vez mais. Então, entre alguns dos valores do CAU São Paulo, não coloquei todos aqui, né, para não ficar muito cansativo, a gente tem a função social de arquitetos urbanistas, a diversidade da profissão e dos profissionais e a arquitetura e urbanismo como política de Estado. Quando a gente fala de diversidade de profissão e profissionais, eu entendo também que está na diversidade da atuação, né? Que nem todo arquiteto precisa trabalhar para um nicho de mercado onde as pessoas têm um maior poder aquisitivo, né? Que a gente também tem uma grande parcela da população que precisa do nosso atendimento e a gente tem que ter formação para isso, capacitação e ter a possibilidade de atuar através das políticas públicas. Então, a gente também tem, entre alguns dos objetivos estratégicos do CAU São Paulo, promover o exercício ético e qualificado da profissão e garantir a participação dos arquitetos urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana. Além disso, eu gosto de citar uma parte do Código de Ética, né, do CAU-BR, que ele fala que todo arquiteto urbanista tem, entre suas obrigações para com o interesse público, que ele deve defender o direito à arquitetura e urbanismo, as políticas urbanas e ao desenvolvimento urbano, a promoção da justiça e inclusão social nas cidades, a solução de conflitos fundiários, a moradia, a mobilidade, a paisagem, ao ambiente sadio, a memória arquitetônica e urbanística e a identidade cultural. E isso tem tudo a ver com o nosso trabalho em ATIS, né? E é muito interessante que o CAU já preveja no seu código de ética todas essas questões também, além de toda a legislação que a gente já tem, né? Do direito à moradia previsto na Constituição, da própria lei de ATIS, entre outros. Então, só um pouquinho do histórico, né, das ações de ATIS no CAU São Paulo. Em 2018, na gestão passada, foi criada uma comissão temporária de ATIS, que começou a discutir esse tema com maior profundidade, né? E, em 2018, foi lançado o primeiro edital de fomento às ações de ATIS. A partir de então, o CAU começou todo ano a lançar esses editais específicos para ATIS, né?
prevendo, no mínimo, uma destinação de 2% das receitas de arrecadação do Conselho. Em 2021, na atual gestão, foi criada, então, essa Comissão Especial de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, com caráter permanente. Então, demonstrando que o CAU tem uma preocupação hoje maior, né, em tratar desse tema. Ontem de manhã, a Caterine, né, presidente do CAU São Paulo, comentou que a gente entende que esse tema ele é permanente, né, não é um tema temporário que vai passar. E eu espero que no futuro nem precise ter uma comissão dessa, que vai ser tão natural ter a TIS, né, o nosso sonho, e que não precise ter alguém tratando especificamente desse tema diariamente. Eu acho... temos alguns conselheiros aqui da Comissão de ATIS presentes, né? Está ali o André, o Vitor, a Débora estava aqui. Quem mais está aqui? A Thaís, a Camila lá no fundo, a Thaís aqui. Acho que a Renata teve que sair, né? Enfim, gostaria de apresentar eles para vocês, né? Para vocês conhecerem as carinhas que estão por trás da nossa comissão. Atualmente, a nossa comissão tem 10 conselheiros, né? E a gente se reúne mensalmente para poder discutir esses temas e encaminhar as ações de ATIS do CAU São Paulo. Então, a gente tem realizado algumas ações que, entendendo a ATIS como política pública, além de fomentar também as chamadas públicas, né, que vocês viram os resultados dessas chamadas públicas ontem com a apresentação dos projetos. Entre as ações que a gente executou esse ano, né, a gente lançou uma pesquisa para mapear as ações de ATIS no estado de São Paulo, prevendo os vários nichos que podem atuar, por exemplo, profissionais autônomos, ou assessorias técnicas, poder público, movimentos sociais, universidades que também têm projetos de extensão. E eu acho que tem um negocinho... Ah, tá. É o nosso site aqui, causp.gov.br/ATIS, estão algumas informações sobre a ATIS e também o link para poder responder essa pesquisa. Ano passado, a gente fez o primeiro ciclo de debates vivenciando a ATIS. Foi a primeira vez que a gente juntou todas as organizações da sociedade civil para apresentar seus trabalhos, e foi um momento super frutífero, assim, que foi o que nos inspirou a fazer esse evento agora com um caráter um pouco mais amplo, né? Aquele evento tinha sido online na época, por causa da pandemia, e foi apenas para a apresentação dos projetos. A gente também tem firmado essas parcerias com as prefeituras e dialogando com as prefeituras. Aqui foi quando a gente foi para Louveira conversar com o prefeito, né? E sobre a possibilidade de firmar esse acordo de cooperação, que vai ser firmado agora em dezembro, né? Como o André e a Tatiane já falaram mais cedo. E entre outras ações da gestão, a gente também tem realizado o CAU no território paulista, que são visitas aos escritórios descentralizados do CAU. A gente tem 10 escritórios descentralizados, espalhados pelo território paulista. E nessas visitas a gente conversa com gestores públicos, pensando já nessa orientação para a implementação das políticas públicas e também orientação aos profissionais, às vezes conversa com docentes, com alunos das universidades também. Enfim, são ações diversas. E, entre elas, também conversar com representantes do poder público ligados à habitação para falar sobre a ATIS. A gente fez recentemente, uma ação que foi muito legal, junto com os profissionais, que foi uma oficina que a gente chamou de Quanto Vale o Serviço de ATIS. Né, isso já tinha vindo como uma demanda ano passado por alguns arquitetos aqui de São Paulo, e a gente pensou, então, vamos estudar quanto que vale esse serviço de fato. Se a gente for pleitear dentro de uma política pública, a TIS, quanto que os arquitetos devem receber, né? Como é que a gente pode estudar isso? E será que a tabela de honorários ela é aplicável nesses casos? Todo mundo fala muito, a tabela de honorários é fora da realidade, né? É muito caro, enfim. Então, fomos lá fazer esse exercício, né? Essa oficina ela foi organizada pela Comissão de Exercício Profissional, pela CATIS e pela Comissão de Desenvolvimento Profissional também. E ela foi realizada em 3 dias, né? A gente abordou um pouco os itens da composição de curso, como é que foi construída a tabela de honorários, enfim. A gente estudou o custo dos serviços a partir de exemplos reais. E também discutimos a responsabilidade técnica, né, que é um tema que gera muita dúvida e insegurança entre os arquitetos urbanistas, porque às vezes a gente faz intervenção em áreas já pré-existentes, né, no caso das melhorias habitacionais,
reformas, por exemplo, de edifícios já pré-existentes. A gente tem esses casos, né, de ocupações em edifícios que antes eram abandonados, que depois passam por um retrofit, né? Ou a gente tem, às vezes, melhorias em residências unifamiliares, que já existem e sempre tem essa certa insegurança. Dessa forma, a gente pode entender a realidade e também orientar os profissionais. Então, a gente utilizou alguns exemplos, né, de ATIS em uma política pública, em alguns serviços isolados também, e também fizemos um estudo da composição do valor da hora do profissional, com base no salário mínimo profissional. E o que foi interessante? Assim, a gente não chegou a uma conclusão assim, de criamos uma ferramenta nova. Não é bem assim. A gente entendeu que a gente ainda precisa avançar nessa discussão, porém, a gente está pensando em adaptar esse curso para uma versão mais enxuta em online, porque outros estados tiveram interesse também em participar dessa atividade. E também entendemos que é preciso simplificar a ferramenta, né, da tabela de honorários. Mas, acima de tudo, foi muito legal porque a gente conseguiu encaixar esses custos na tabela. E saíram custos reais e aplicáveis, né? Ou seja, sim, nesse caso, a gente conseguiu entender como funciona a tabela e aplicar ela na realidade. Por fim, então, a novidade que está sendo lançado hoje, o Guia de ATIS para os municípios. É uma cartilha para a gente entregar para o poder público. Acabou de chegar, conseguiu passar pelos bloqueios, porque veio de uma gráfica lá de Santa Catarina. E vocês podem pegar um exemplar para vocês também, se quiserem, se tiverem contato com algum representante de poder público nas suas cidades e quiserem levar. Sei que tem servidores públicos aqui também. Sintam-se à vontade. E se quiserem depois nos dar a opinião de como ficou, né, o que acharam, estamos aqui à disposição. E aí, por fim, a gente tem os editais de fomento, né? Todo ano a gente está lançando essas chamadas. Esse ano a gente conseguiu lançar 2 editais, porque a gente fez uma reprogramação orçamentária. Às vezes acontece, né, de a gente fazer um plano, ao longo do ano a gente vai vendo, não vai ser executado, vai sobrar dinheiro. A gente faz digamos, a transposição dos recursos de uma área para outra. E aí, esse ano a gente conseguiu adicionar mais 1.400.000 para a ATIS, né? Quando a gente fala com os outros os CAUs UF, o pessoal fala, mas vocês têm muito dinheiro. Assim, né? Porque o CAU São Paulo, para vocês terem uma ideia, representa mais ou menos, no seu tamanho, 21 CAUs UF, né? A gente tem uns CAUs que são muito pequenininhos, tem poucos arquitetos em seus estados, e em São Paulo tem 1/3 dos arquitetos do Brasil, né? Então, a gente consegue ter um aporte financeiro maior para essas ações. Eu tenho dados aqui de 2021, né, que foram mais de quase 3.300 milhões investidos em ATIS. Esses fomentos propiciaram um impacto direto a 1.514 famílias. E somados aos demais grupos de beneficiário, resultaram em um total aproximado de 6.132 pessoas, podendo ter impactado indiretamente 82.500 pessoas. E a gente estima também que, através desse edital, desse fomento, né, que foi de um edital de 2020, que foi executado em 2021, envolvemos mais de 1.000 profissionais, né, ao mesmo tempo, entre profissionais que estavam executando os projetos, profissionais que estavam acompanhando cursos de formação também. E foi muito legal, né, porque a gente, acho que nunca, ao mesmo tempo, a gente ouviu falar de tanta ação, assim, estava todo mundo falando sobre ATIS ao mesmo tempo, e às vezes as pessoas falam, mas o CAU só fala de ATIS. Na verdade, não, a gente fala de várias outras coisas, mas esse foi um momento, assim, que destacou bastante o tema, né. Só para dar um exemplo de alguns projetos, além daqueles, né, que vocês viram na apresentação hoje, por exemplo, nesse edital, a PEABRU realizou um trabalho bem legal, foram 5 ocupações, né, Nunes, no centro de São Paulo. O tema das ocupações, das melhorias, né, nas ocupações, ele foi, digamos, ele virou um tema muito discutido, especialmente depois que o edifício Wilton Paz de Almeida desabou, né, que alguns movimentos de luta por moradia foram criminalizados, que a prefeitura começou a vir mais em cima, né, e cobrar que esses edifícios sejam adaptados para as normas de segurança. E, então, esses trabalhos com as ocupações têm também esse objetivo. Um outro projeto aqui que eu gosto muito de falar é do projeto Gerações, que foi realizado em Araras, no interior de São Paulo.
Vocês conheceram ontem a Mariana e a Maura, acho que a Maura talvez esteja aqui ainda. A Mariana está ali no fundo, elas estão aqui. E esse projeto, ele trabalhou com uma ocupação lá em Araras para fazer a regularização fundiária, a melhoria das habitações. E ele resultou num decreto, né, por conta do diálogo que já estava tendo com o poder público, por conta do trabalho que estava sendo realizado com o fomento do CAL, um decreto para que seja realizada a regularização fundiária de interesse social nesse local. Então, a gente fica muito feliz quando a gente vê esse tipo de resultado, né, que o fomento do CAL se desdobrou em algo maior, que vai além da nossa alçada. Então, para finalizar, e para já deixar o gancho para a próxima atividade, eu deixo essa questão. Como que o CAL pode contribuir para consolidar mais ações no campo da ATIS? Há exatos quase que 3 anos atrás, pouco mais de 3 anos atrás, teve um fórum de ATIS aqui, né, realizado nesse exato local, né? E nesse fórum, ele foi organizado pelo Centro Gaspar Garcia, de Direitos Humanos, parceria aqui com o Mackenzie, e ele teve fomento do CAL. Não foi organizado pelo CAL em si, na época, né? Mas foi muito interessante que saiu uma carta desse fórum do que o CAL poderia fazer em relação à ATIS também, né? E já houve outros momentos em que as próprias assessorias técnicas se reuniram, escreveram um documento, uma carta endereçada ao CAL, falando, CAL, o que vocês podem fazer por ATIS? E tinham vários pontos listados nessas cartas que a gente leu, né, hoje, alguns anos depois, a gente olhou, nossa, estamos fazendo isso, isso também, olha que legal. Né? A gente conseguiu levar algumas coisas adiante. Qual é o objetivo agora? A gente quer ir além disso. Né? Estamos fazendo um mapeamento das ações de ATIS no Estado, estamos fomentando iniciativas diversas, inclusive a gente tem incentivo, a gente busca colocar cotas, né, nesses editais para que tenham mais iniciativas no interior do Estado, né, porque a gente tem muita coisa na capital, está tentando incentivar no interior do Estado que receber mais propostas. Né? E aí, o nosso objetivo aqui é que a gente firme uma carta compromisso do Conselho, que vai trazer diretrizes para a ação do CAL nos próximos anos. A gente quer deixar como se fosse uma espécie de legado, uma diretriz, para que as próximas gestões cumpram com esse compromisso. A gente escreveu um documento já na CATIS, né? Os conselheiros da CATIS trabalharam nesse documento, que eu vou apresentar para vocês. Ele fica de base para as discussões dos GTs que vêm a seguir. E, assim, a gente não vai finalizar uma carta compromisso hoje, né? Mas o objetivo é o seguinte, com base naquilo que a gente vai expor agora, queremos muito a contribuição de todos vocês. Né? A gente tem representantes de setores diversos aqui, acho que é super importante esse debate aberto do CAL para fora, né? E para que a gente possa levar de volta para o Conselho e nas instâncias deliberativas do CAL aprovar esse compromisso, né? Aprovar na CATIS e depois aprovar em plenário também. Essa carta compromisso, né, ou a minuta dela, digamos, ela engloba alguns temas, como ATIS como política de Estado, compromissos com a sociedade, com profissionais, fundos e recursos, formação e extensão universitária e parcerias. Então, no âmbito da ATIS como política de Estado, seria a questão do diálogo com o poder público, incentivar as políticas públicas, propor a criação de escritórios públicos de ATIS, defender a abertura de mais concursos públicos para arquitetos urbanistas, entre outros, né? Eu não vou ler um por um, porque eu acho que pode ficar cansativo, a carta vai ficar à disposição de vocês durante o GT também. Entre compromissos com a sociedade, ampliar o acesso aos profissionais habilitados, criar ferramentas para que a sociedade tenha mais facilidade de encontrar arquitetos, né, para o seu atendimento, quando necessário, participar e colaborar nas instâncias participativas, como conselhos de habitação, né? E apoiar ações que visam evitar despejos forçados, garantir o cumprimento da função social da propriedade. Tem muita coisa que o CAL não pode fazer, mas a gente pensando dentro da própria restrição que o Conselho tem, por ele não ser um órgão que cria política pública, o que ele pode fazer, né? A gente pensa muito que o CAL, como o Thiago falou ontem, né? O CAL tem que mandar. Tem que mandar fazer, prefeito, vocês não estão fazendo, talvez a gente não precise mandar, mas assim, que forma a gente pode, então, chegar no poder público, para quem executa, o poder executivo, e dizer, como o CAL, o peso que o CAL tem, né, dizer que a ATIS precisa ser implementada.
Aí tem compromissos com profissionais, pensando no sentido de ter até uma formação e orientação aos profissionais, de como trabalhar com a TIS, propor cursos e oficinas. A gente tem muita demanda assim, dos profissionais de como é que eu monto uma organização da sociedade civil para prestar recurso do CAL? Como é que eu assino a responsabilidade técnica? Como é que eu cobro pelo serviço? Uma série de questões, né? Defender uma remuneração adequada também. E de fundos e recursos, então, apoiar a criação de fundos municipais, por exemplo, orientar as prefeituras na regulamentação de alguns instrumentos urbanísticos que possam gerar renda também, possam gerar recursos para a TIS e garantir o acesso à terra. Na área de formação e extensão universitária, então, fomentar a criação de escritórios modelo, de programas de residência. E nas parcerias, a gente entende que podemos firmar parcerias com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, também com as entidades componentes do SEAL, né, com o colegiado de entidades de arquitetura e urbanismo, e manter e ampliar e diversificar também as parcerias do CAL com as organizações da sociedade civil. É isso, gente. Muito obrigada. Querem bater palma? Agora pode. Eu continuo depois. Eu vi que ficou meio com... finalizei aqui. Agora é a parte dos recadinhos, né? Assim, a gente começou um pouquinho atrasado, então eu não vou abrir para perguntas, mas eu fico à disposição, os conselheiros da CATIS também, se quiserem conversar um pouquinho mais. Eu acho que agora no GT vai ser um momento super propício, né, para a gente começar esse diálogo mais próximo, que é aí o momento que todo mundo tem mais voz também, né, do que aqui nesse plenário grandão, assim, que nem todo mundo consegue falar. Então, deixa eu ver, cadê a Débora? Queres falar sobre as salas? Eu não sei se cada um se lembra de qual GT está, a gente está com as listas. Acho que é importante também a gente lembrar que esse momento do GT vai ser importante fazer essa discussão junto com os moderadores. Então, cada mesa, cada sala tem um moderador e tem um relator. Tá? E no final, né, então a gente vai sair daqui, a gente vai para o prédio 25, que é seguir aqui à esquerda, descer a escadaria ao prédio da frente, das salas de 301 até 305. Quando a gente voltar para cá às 5 da tarde... a gente vai ter um café com bolo bem gostoso para a gente. E às 5h30, a gente vai pedir para cada representante de cada GT, viu, Edilson? Cada representante de cada GT apresentar um resumo, né, das conclusões do que vocês discutiram, 5 minutinhos. Não é tipo o que a gente faz na UMM, sabe? 5 minutinhos, uma síntese do que vocês discutiram. Cada representante apresenta para a gente finalizar e a gente faz o encerramento. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Tá bom. A gente sabe em qual GT, em qual sala? 301. A organização é sala 301, GT1. Sala 302, GT2. Só o GT6, que é o do fundo, né, que vai estar aqui no subsolo, na sala de videoconferência. Porque terão pessoas online, então vai ser feito aqui. Tudo bem? Então podemos nos direcionar, podem pegar o guia de ATIS, o livro, quem quiser o livro do Mackenzie pode pegar também, e a gente vai para lá agora. Gente, só lembrando, GT1, regularização fundiária, urbanização e assentamentos precários. É com a Rosane Cherno, que vai ser relatora.